Nós faremos juntos uma leitura que está em Gênesis, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 14. Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Esse texto tão conhecido de todos nós me veio ao coração no dia de hoje, para a gente iniciar um estudo juntos sobre o verso especificamente de número 14, quando Deus visita o Abrão, depois que ele e Ló se separam. Vamos tocar nesse assunto, se não hoje, na próxima terça. E Deus pede para ele levantar agora os teus olhos e olhar. Deus está dando a ele a oportunidade de ter visão do que Deus está vendo. Obviamente que a gente tem que ter um controle, também não podemos ser imaturos. Eu já disse aqui uma ocasião e vou repetir porque acredito que isso pode ajudar. Mas eu já pastoreei um casal que eles, no auge de uma crise, mas uma crise financeira assim de absolutamente não ter nada, Deus resolveu moer eles. E eles tinham uma grande estrutura, mas por algumas decisões que tomaram, foram no pó, literalmente no pó. E nesse tempo, novos convertidos haviam aceitado Jesus na igreja do reino, e o último carro que eles tinham, levaram o carro lá e doaram o carro, acreditando que se desse o carro, alguém ia subir lá no monte, não sei onde é que vai, lá em Israel, no monte lá, fazia uma fogueira, queimava lá os pedidos e a pessoa enriquecia. E eles acreditou nisso, e a última coisa que tinha era um carro, fizeram isso aí. Aí chegou na igreja que eu pastoreava nessas condições. Mas nós cuidamos deles agora em São Paulo, quando eu estive lá. Estou andando assim, de repente, escutei o pastor Vicente. Quando eu olhei para trás, é o camarada. Ele é evangelista, hoje mora em São Paulo, ele e a família, tudo crente, né? Evangelista da nossa igreja, congrega lá no Belenzinho. Isso me trouxe uma alegria de ver esse povo servindo a Jesus lá, porque deu muito trabalho, irmão. Não sei se ele está assistindo o culto, mas não estou falando o nome dele, se apertar eu até falo. Mas deu muito trabalho, né? Por quê? Porque veio nessas condições, achando que a igreja, ela tinha um poder mágico, da pessoa entrar e passar por uma porta, quando sair na outra, ele estava totalmente com a sua solução dos problemas todos resolvidos. E eu costumo dizer que alguns já vi pregadores, os meus contemporâneos pregaram muito isso, né? De que você tem que entrar na igreja e deixar o seu problema lá na porta, e aqui dentro só adorar. Eu ouvia isso, eu ficava angustiado.
Eu disse, mas isso não é o Evangelho? Como é que alguém deixa um problema na porta lá e entra aqui? Se fosse fácil assim de resolver, aí você entrava por aquela porta, na hora de ir embora davam, né, saía na outra porta e deixava o problema ali procurando lá fora, lá, né? Olha como que seria fácil isso aí, né? Se fosse nessa visão, né? Mas claro que não. Mas eu já vi muita coisa, corrente de fogo e tal. Acontece que Deus, quando vai falar a Abrão, Deus dá a ele algumas lições, algumas regras, algumas normas, e passa por esse testemunho que estou falando desse moço, porque ele pegava uma pastinha, se vestia bem, ele e a mulher, ia para a cidade, passava na frente das grandes mansões que tinha lá e orava, né, os dois. Estou profetizando que essa casa vai ser minha em nome de Jesus. Aí você pergunta, pastor, não pode fazer isso? Eu nunca fiz, mas não proíbo ninguém fazer. Mas para aquela casa ser tua, você tem que comprar e pagar. Simples assim, né? Não, mas eu quero que Deus me dá. Então alguém vai ter prejuízo para Deus te dar. Porque como é que vai ser? Mas Deus não pode usar alguém para dar? Pode. Eu já ganhei um carro zero na concessionária, já testemunhei aqui para os irmãos. Já ganhei uma moto zero que me deram, uma moto zerinha. Já ganhei também. E essas famílias foram grandemente abençoadas, não perderam porque me deu. Mas eu também nunca pedi. Foi Deus que fez isso por misericórdia. E aí eles iam nas concessionárias e entravam nos carros, os carros mais caros que tinha. Chegava lá, os dois bem vestidos, o vendedor atendia. E eles entravam dentro do carro, pode entrar? Pode. Entrava um aqui, outro aqui, fechava a porta. E lá ficavam os dois orando dentro. Senhor, eu tomo posse desse carro. Em nome de Jesus, esse carro é meu. Em nome de Jesus, eu sou teu servo, não vou andar a pé mais e tal. E aí quando chegava e falava para mim, não, está vindo, irmão. Então nós fomos escolher um modelo de carro. Ô, mas então a coisa está boa. Ontem eu tinha levado comida para eles, né? O que aconteceu? Não, Deus vai nos dar um carro tal. Naquele tempo, os Santana, né, os Monza. Levanta a mão, vocês são desse tempo aí. E demorou para a gente pôr na mente dele que Deus salvou eles. Agora, a prosperidade é a fidelidade. Que no Antigo Testamento Deus abençoava com riqueza, no Novo Testamento Ele abençoa com a salvação, que vale mais do que as riquezas, né? Mas graças a Deus ele aprendeu, encontrei eles lá, servindo ao Senhor, valeu a pena. Mas nós somos movidos a sonhos, e é bom a gente sonhar os sonhos de Deus para nós. Por vezes, a gente não fica, né, filmando, vai lá, mas todas as vezes que vou à construção, 10, 15 vezes por dia, mais ou menos, mas todas as vezes que vou ali, olho tudo aquilo e vou dando glórias a Deus pelo que já está sendo feito, e olhando tudo isso, né, para o leste, sul, norte, oeste, e tomando posse, né? Não pagamos ainda nem o terreno do fundo, mas já estamos olhando outros. Pastor, o senhor está pior que o irmão lá, mas nós estamos com o pé no chão, né? Há um pé no chão. Mas na verdade, o que Deus fez com Abraão foi chamá-lo e deu a ele uma visão. Por que Deus fez isso? Porque Abraão morava em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus naquele tempo não era um vilarejo qualquer. Às margens do rio Eufrates, essa cidade era uma importante cidade da Mesopotâmia. Como ela ficava às margens do rio, ela era um grande ponto comercial. Nem só isso, mas era uma grande produtora de trigo e cevada. E naquele tempo já se consumia muita cerveja. Por incrível que pareça, já consumia. Aqui no sul do Paraná, região de Irati, né? Inácio Martins,
Ali até hoje ainda se consome muita cerveja artesanal, né? Teve por lá já, Carlos? Os irmãos fazem nas festas das igrejas, irmão. Faz aqueles balde grande, né? E usa a cevada e faz aqueles negócios grandes lá sem álcool. Fala que é, né? Mas sem álcool. E eu fui numa festa uma vez e tomei aquele negócio, eu quase morri, por quê? Porque depois que me contaram o que tinha, eu disse, irmão, mas tem até espuma o negócio. Não, pastor, a espuma é clara de ovo que expõe. Meu pai do céu, eu quase morri tomando aquele negócio. Mas o que a gente toma aqui, o suco que é dado lá, até hoje isso é costume. Mas isso nesse tempo já existia. Artesanalmente o povo já fabricava. E o trigo. E essa região era uma região que o agronegócio dela era muito forte. Diferente de hoje, os maquinários, os tratamentos, mas ela era muito forte. Até para escoamento também se usava muito parte do rio Eufrates. Era uma cidade extremamente moderna. E ela se tornou, com esse nome citado na Bíblia, Ur dos Caldeus, exatamente porque foi quando os caldeus chegaram lá. E ao chegarem, eles trouxeram a modernização, eles trouxeram algumas novidades e possuíram a cidade. Ela chegou nessa época a mais ou menos 300 mil habitantes. 350 mil, de 300, 350 mil habitantes. Então é uma cidade muito grande, tamanho de Cascavel, né? Tamanho de Cascavel. Com a diferença que não existia prédios. Então não existiam as casas de alvenaria como hoje. As pessoas moravam em tendas. Então você imagine a dimensão que era, o tamanho que era esta cidade. Hoje, a localização dessa cidade está mais ou menos a uns 350 quilômetros de Bagdá, para a gente ter uma ideia de onde ficava essa importante cidade. O Abrão está lá com a sua família, tem riquezas, e tudo que a gente quer para a família da gente é um lugar de sossego, sim ou não? Quando a gente escolhe uma cidade e a gente monta uma estrutura, tudo que a gente quer é paz. Às vezes eu andando pelo estado, se eu estou sozinho, eu nem converso comigo mesmo, né, para o povo não achar que a gente é mais doido do que o normal. Mas às vezes eu estou com a Mari e comento com ela, disse, meu Deus do céu, olha para você ver o tamanho disso aqui, não é que tem gente que mora nesse lugar aqui, olha quantas casas tem aí. As pessoas nascem, crescem, casam, fica tudo lá, lugares longe, né, distante, mas tem vida lá, porque o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Ele se adapta, ele nasce naquele lugar, e se ele mudar de lá, depois ele volta, né? Olha, aqui era a minha casa, aqui tinha uma porteira, olha, aqui tinha um lugar, ó, debaixo dessa paineira aqui, né? Ele fica recordando. Se ele pudesse, ele voltava na vida anterior e ficava lá morando de volta. O Abrão está com a família morando nessa cidade. Como é que vai tirar o Abraão dessa cidade, irmão? Porque se o camarada está mal, a pessoa está atravessando uma crise numa cidade e te pede socorro, você diz, olha, muda daí. Sai daí, não está dando certo, arruma outra, vai viver outra vida, outro ar, sim ou não? Prova disso é que aqui, nesse ambiente nosso, se for perguntar quantos nasceram em Toledo, talvez temos um grupo, mas se perguntar quantos vieram para Toledo depois, já para trabalhar, possivelmente o grupo seja maior, porque as pessoas vão em busca de coisas melhores. Mas se você já está num lugar que é bom, precisa ter alguma coisa que lhe convença. Aí vem Deus e tira o Abraão de dentro da tenda dele e lhe mostra, lhe dá visões. E é interessante que a visão impactou o Abrão. A visão incomodou o Abrão. A visão moveu o Abrão. Foi algo tão impactante para a vida dele, porque ele está deixando conforto, propriedades, status, parentela, tudo que a gente queria,
para estar estabilizado num lugar. Você imagine para aquele tempo, morar numa cidade desse tamanho, com toda a cultura que tinha, toda a estrutura, todas as finanças. Então, dificilmente ele sairia de lá. Mas o que é que tirou ele de lá? Lamentações 3:51. O meu olho move a minha alma. Então a gente precisa entender que nós somos movidos à visão. E a visão tem um poder sobrenatural, porque a visão determina a nossa ação. Tanto é que pessoas que não têm visão, não estou falando de visão de ver anjo, ver varão, estou falando de visão de onde vai pôr o pé, onde vai, né? De visão para estrutura familiar e financeira, e de empreender, ministerial. Porque a visão e a inércia não andam juntas. A visão e a preguiça nunca vai se acertar. Uma pessoa que recebe de Deus uma visão para um trabalho, dificilmente ele vai se contentar com o pouco que ele consegue produzir. Mas se Deus lhe deu uma visão, ele com certeza vai ser impactado por ela, incomodado por ela e vai se mover por ela. Isso é muito importante na nossa questão espiritual, porque estamos hoje aqui no templo, porque uma visão nos conduziu. Qual é a visão? A visão de que no futuro a gente deseja morar no céu. Mas para isso a gente tem uma visão. Eu preciso ir para o templo. E a visão que a gente tem no templo é que eu preciso estar em unidade. E a visão que eu tenho no templo de unidade é que todos são os meus irmãos. Um é diferente, outro culto diferente, mora em lugar diferente, mas todos são meus irmãos. A visão que eu tenho aqui é que eu não posso ver um irmão ter dificuldade e eu virar as costas. Então eu preciso abençoar o meu irmão. A visão que eu tenho é que eu preciso estar sempre em contato com o meu irmão. A visão que eu tenho é que eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar o ambiente onde eu estou. Então, se eu posso ajudar onde eu estou ajudando a mim, a minha família no futuro e até as gerações que virão pela frente. Então, somos movidos a uma visão, movidos a sonhos. Se a gente parar para pensar hoje aqui, vamos melhorar essa questão da visão, senão pode dar a impressão que é só aquilo que eu estou vendo, né? Mas esse sonho que a gente tem, a gente já tem programação para 2087, irmão. 2087 vai ter 4 feriados juntos, sexta-feira, sábado, domingo e segunda de novo, igual esse ano. E a gente vai estar lá. É um pouco mais velhinho, vamos. Mas a gente já tem programação para o final do ano, já tem programação para o ano que vem. Aquilo que a gente projetou, a gente já está aí pensando e já vendo pronto. O sonho tem esse poder de fazer a gente ver pronto aquilo que hoje está dando os primeiros passos. Uma pessoa que ele se namora, ele tem um sonho de casar, pode passar 2, 3 anos, um dia vai chegar, aquilo vai virando um sonho para as pessoas. Tanto que quando isso acontece, é comum nos votos ouvir, é um sonho que se tornou realidade. O sonho de uma casa própria, é comum ouvir alguém dizendo, eu estou orando agradecido porque é um sonho que se realizou. Um carro que ele pôde adquirir ou trocar de modelo, olha, aqui está um sonho que eu tinha e realizou. Alguém que é consagrado ao santo ministério, quando você abraça ele para parabenizar, e disse, um sonho se realizou. Então nós somos movidos a um sonho, senão, pronto, a vida perdeu o sentido. Eu estou aqui falando aos irmãos, são 20 horas e 36 minutos,
termina o culto, eu vou ter uma reunião na sequência, mas terminando essa reunião, uma reunião com a convenção, eu já amanhã de manhã tem uma programação, amanhã na hora do almoço eu preciso estar lá em Medianeira, terminando lá eu tenho que voltar, à noite tem outro compromisso. Então você vai, os teus sonhos que você vai sonhando, ele vai te dando condição de você ir programando o seu tempo, programando a sua ida, programando a sua vinda. Então os sonhos têm esse poder. Deus visita o Abrão em Ur, ele não precisava sair de lá, ele não queria sair de lá, ele tinha uma estrutura lá, mas Deus convence ele, e convence que jeito? Lhe dando um sonho para ele sonhar. Esse sonho impactou Abraão, esse sonho incomodou Abraão, esse sonho moveu Abraão. Todas as vezes que um sonho impacta a nossa alma, ele provoca duas situações. Dentro, ele move e muda nossa posição ou a nossa condição. E por fora, ele nos tira da zona de conforto para grandes desafios. Quando a gente sentava e conversava sobre possibilidades ministeriais, todas as vezes que eu pude, eu dizia assim, e a gente tinha uma ideia de sonhos parecidos. A gente vai morar numa cidadezinha pequenininha, onde a gente conhece todo mundo, onde a gente não tenha muita dificuldade com problemas de segurança, já é o suficiente. Mudamos numa cidade dessa. E quando eu mudei, eu disse, aqui é o lugar. Não precisava nem sair de casa, saí tudo a pé. Nessa cidade, ninguém sabe o nome da rua. Eu não sabia nem o nome da rua da igreja. A rua de trás, a rua da frente, eu tenho até razoável memória. Mas as ruas daquela cidade, eu não lembro nem a principal como chamava. Não sei se você lembra. A dupla lá, de Autónia. Eu não lembro. Por quê? As pessoas chegavam e diziam, onde mora o irmão João Leal? Ah, lá perto do Daniel Rocha. A casa do fulano. Você pega aquela rua e desce ali, ele mora o fulano tem um portão branco, debaixo daquela árvore, ali é a casa dele ali. Não era uma cidade tão pequena, mas em si estava dentro do que a gente projetava. E chegamos a pensar, vamos comprar um terreno aqui, vamos fazer uma casa aqui, e nós vamos ficar aqui. Não precisa mais do que isso aqui, porque é o que a gente sonhou. Aí de repente vem Deus e faz a gente sonhar outra coisa, aí tira você da zona de conforto. Isso é dolorido, irmão. Se você olhar na internet, a despedida de Autônia lá, coube ao Adelso informar a igreja, que nós estávamos viajando e coube a ele informar a igreja, nós estávamos indo embora. Mas se você olhar na internet, tem, até hoje debater esses vídeos, despedida do pastor Vicente de Autônia. Até hoje a gente chora de ver o desespero dos irmãos da igreja, da sociedade, dos empresários que vinham na porta da igreja no dia do culto da despedida. Metade da igreja eram os empresários da cidade, a cidade toda chorando, e te tira da zona de conforto, porque você montou uma estrutura. E se tivesse lá até hoje, estaria bem, porque você montou uma estrutura para aquilo. Mas aí Deus queria te tirar de lá e colocar numa visão um pouquinho maior. E aí você chega nessa visão maior, o desafio é maior. E aí você se adapta àquele desafio maior. Você, não, agora sim, agora aqui, nós não vamos mudar daqui, nós vamos ficar aqui. Aí vem Deus e diz, agora é outra visão. E Ele vai te tirando dessa zona de conforto. Por quê? Porque quando Ele te coloca uma visão no coração, primeiro move dentro da gente, porque você vai ter que mudar de posição e a tua condição. Isso é dolorido, porque em segundo plano você precisa passar por esse desafio que é a zona de conforto que tem. Só que é para o teu bem. Deus está convencendo Abraão que é para o teu bem.
Eu acredito que eu estou sendo um profeta de Deus esta noite aqui para muitas vidas. Você não pode olhar ao seu redor simplesmente e entender que não já alcançou todos os propósitos e objetivos. Vem coisa grande pela frente. Deus vai te fazer ver coisas grandes. Seja ministerial, familiar, seja no empreender, seja nos teus negócios. Se Deus te der um sonho, Deus vai trabalhar este sonho. Mas para isso, Abrão precisava tomar uma decisão. Qual era o grande desafio? Sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas sai do meio da tua parentela. Isso é desafiador. Porque a família, por mais dificuldade que a gente tenha, ou que as pessoas tenham com seus familiares, família é família. É nobre você olhar e ver, né? Olha, meu tio, meu parente, meu primo, é família. Quer queira ou não, são todos, né, oriundo de um projeto. Aí vem Deus e trabalha isso. Então precisamos aprender a primeira lição. A nossa visão determina a nossa ação. Isso vale para a vida particular, e vale para a gente que lidera igreja, e vale para quem lidera departamentos. Se você assumir um departamento, assumir uma congregação, assumir uma atividade, que seja lá na sua empresa igual, e você entender que o que você está fazendo é o que os outros fizeram, e você simplesmente está tentando manter o que já tinha, até o próprio Cristo diz que você tem que olhar no espelho e dizer: eu sou um servo inútil. A ideia não é que você seja melhor que outros, mas a ideia é que o teu esforço e o teu empenho em cima de algo que já foi feito, é mais fácil se tornar maior. É mais fácil se tornar melhor. Então a visão determina a ação. Todas as vezes que tem a oportunidade de viajar e empossar um companheiro, chamo no particular e disse: meu filho, põe o coração nesse lugar aqui. Se você não pôr o coração aqui, não vai funcionar. Um moço que nós ajudamos a formá-lo, assumiu uma cidade que você, para procurar no mapa, vai ter que escrever o nome da cidade inteira. Boa Ventura de São Roque. Fica aqui no Paraná. Lá no meio do Paraná. Fim do mundo. O mundo tem um fim. Lá é o fim do mundo. E ele chega nessa cidade. Quando ele chega, bate o desespero. E ele me liga desesperado: pastor, olha aqui, começa a mostrar o banheiro da casa, mostrar o chão da casa, mostrar a frente da igreja, mostrar os telhados onde estava descendo água, mostrar o som tudo arrebentado, mostrar. Aí eu disse para ele, olha, não tem nada de bom aí para você mostrar? Não tem nada, pastor. Então arruma uma mudança que eu vou mandar buscar você de volta aí. Vamos pôr outro aí. Porque se você não olhar com outro olho aí, isso aí nunca vai mudar. Então, você acabou de chegar, você já diga se não quer ficar, não há problema, vamos arrumar outro lugar, e vai outro aí para o teu lugar. Eu tenho certeza que muita gente tem uma fila grande, tem alguém que vai aí e vai. Não, pastor, não, o senhor me ensinou diferente. Ué, mas você está mostrando só as coisas ruins. Eu achei que você ia mostrar para mim que a cidade tem uma rua, que deva ter um banco aí, que deva ter um posto de combustível. Eu brinquei com ele. Não, tem. Meu filho fala o seguinte: daqui a um mês você faz outro vídeo e manda, deixa eu ver como é que vai estar isso aí. Não, deixa comigo. Mas por dó, liguei outras vezes, ajudamos ele financeiramente, né, pastor Gama? Pelo menos no primeiro mês a comer lá. Agora faz 4 meses que ele está lá. Encontrei com ele esses dias, numa reunião da convenção, e ele chegou e disse: eu quero mostrar algo para o senhor. É coisa boa ou ruim? Não, pastor, aquela lição já aprendi, coisa boa.
Olha aqui, pastor, assumi o primeiro culto meu no culto de bem-vindo, tinha 12 crentes. Então já está bom, quem assumiu lá do C assumiu sem nenhum. Tinha 12. Você não quer mostrar para o senhor, ó. Eu fiz um tanque de batismo, batizei tantas pessoas nesses 4 meses, recebi tantas pessoas e trouxe desviados tanto de volta. E essa aqui é a foto da última ceia aqui, 120 pessoas tomou ceia na igreja. A visão. Olha para aquele lugar com a visão de uma capital. Disse para ele agora esses dias por telefone, o crescimento da tua igreja é o maior crescimento de todas as igrejas do Paraná. Nenhuma igreja cresceu numericamente como a sua, se for percentualmente analisar. Você é o maior ganhador de alma desse ano aí nessa cidade aí. O número não é de assustar, mas a porcentagem é assustadora. Agora assume e começa a ver defeito. Entra numa empresa, sonha tanto para entrar e começa a ver defeito. Sonha tanto com um projeto e começa a ver falhas. Não tem como funcionar. Mas se Deus te der uma visão e você estiver debaixo dessa visão dele, comece a olhar as coisas boas que tem, porque tem muita coisa grande vindo para o Senhor te fazer glorificar o nome dele. A nossa visão é que vai determinar a nossa ação. Então, se eu olhar apenas para a ponta do sapato, é assim que vai ser. Mas Deus pegou Abrão, olha o verso de número 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. O que você entende por essa visão? Que ele estava, agora meu sobrinho foi embora, acabou tudo, agora não tem para onde ir, a melhor parte ele pegou, onde tinha coisa verde, as campinas, só sobrou terra e pedra e montanha. Aí Deus, levanta a cabeça, homem, levanta os teus olhos, e olha, tudo isso que você vê, é pedra, é terra, é montanha, mas é uma terra que manda leite e mel. Eu estou te dando, olha a expressão, irmão, eu estou te dando para você, para a tua semente, para sempre. Levanta a cabeça. Então não é um culto de domingo, né? Culto de ensino, terça-feira, mas deixa eu aproveitar a oportunidade, meu querido irmão, minha querida irmã, seja familiar, seja projeto financeiro, seja ministerial, seja familiar, para de olhar para a ponta do sapato, olha para cima. Deus está te chamando para olhar o que Ele tem de grande para apresentar, para você conquistar. É bom a gente lembrar que nada disso aqui custou barato. Isso aqui era uma terra a ser conquistada, mas Deus fez ele levantar a cabeça e diz: aonde os seus olhos enxergar, eu estou te dando. Se você olhar para trás hoje, 30 anos atrás, 20, 30, faz uma análise. Está melhor ou pior para você? Não deu uma melhoradinha? Há 30 anos atrás, talvez você nem uma bicicleta tinha para andar, não tinha um teto para se abrigar debaixo, não tinha uma família, não tinha uma profissão, não tinha uma empresa, não tinha um emprego. Dê uma olhada hoje. Agora, depois de todas essas conquistas, tudo isso, vamos olhar para a ponta do sapato e dizer: o Lula, o Haddad, a Grace, o Brasil, a seleção brasileira, o Trump, lá a China. Não, meu irmão, levanta a cabeça, querido. Levanta a cabeça, a nossa visão é que vai nos mover. A nossa visão é que determina a ação. E aí isso vai repercutir na nossa vida espiritual. Porque essas coisas externas têm um projeto do Satanás, que é fazer a gente achar que a decisão que o STF toma, a igreja vai sofrer. Que o Alexandre de Moraes falou, agora acabou com a igreja.
que o Lula falou, acabou com a igreja. Meu irmão, não acabou nada. A igreja vai levantar a cabeça e a gente é outro caminho, é outra visão. Deus nos deu uma visão. Quando Abrão abaixou a cabeça e diz: agora a família esfacelou, agora acabou tudo, o Ló ficou com o melhor. Vem Deus e desce e diz: levanta a cabeça, homem. Eu estou sendo um profeta de Deus para a tua vida esta noite. Levanta a tua cabeça. Hoje talvez é só olhando pedra e montanhas, mas daqui a pouco isso vai jorrar água. Hoje, Israel, esse povo tira água a 300 metros, tira água salobra e produz nas águas mais cristalinas e leves do mundo. As maiores produção de frutas é Israel, a maior produção de cereais é Israel. Os homens mais sábios na área de tecnologia, ciência e saúde estão em Israel. Os médicos mais conceituados em Israel. Abraão, se tivesse olhado para tudo aquilo, teria dito: é pedra, chega, vou voltar para Ur dos Caldeus. Isso nada teria acontecido, mas a visão moveu ele, a visão fez ele agir, e ele entendeu: se assim vai ser, e Deus o prosperou. Por uma razão. A segunda lição é que a nossa intimidade com Deus, e aí entra um detalhe: não basta você ser um maluco como o irmão lá que eu citei, passar numa concessionária, entrar lá dentro, sentar dentro do carro, esse carro é meu, em nome de Jesus é meu, sem nem um centavo no bolso. Não adianta. Porque você precisa ter intimidade com Deus. Abraão tinha. Na Bíblia Sagrada, veja 2 Crônicas 27, vê se está certa essa referência. Não, 20, verso 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não destes a semente de Abraão? 1, 2, 3. Pronto. Mas aí a gente quer alcançar, quer conquistar, quer vencer, mas vive do jeito que quer, faz do jeito que quer, anda do jeito que quer, e só lembra de Deus na hora da adversidade para criticar, para murmurar e reclamar. Abraão foi movido por uma visão que Deus lhe deu, mas ele era íntimo de Deus. Pastor, mas eu estou na igreja há 40 anos, não tem intimidade ainda? Precisa pôr o pé no chão e reconhecer que até agora falhou e precisa da misericórdia dele, dar uma meia volta e começar tudo de novo, se necessário for. Jesus nos ensinou em seus evangelhos que sem amizade com ele não tem revelação, não tem visão, não tem ministério, não tem segredos que ele concede. Veja o evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que 1, 2, 3. Não é bonito isso? Não é nobre isso? Você não gostaria que isso aqui se cumprisse na sua vida? Tudo o que você pediu, o Pai lhe conceder. Mas olha as palavras anteriores, as frases anteriores. Não foi você que escolheu a mim, foi eu que escolhi você. Então já começa por aí. Você não é crente dessa igreja
porque você não tinha o que fazer. Porque entre tantas opções você escolheu essa aqui por ser mais perto de casa. Não, não. Não foi você que escolheu. Foi Ele que escolheu e disse: é você. Te nomeou. E disse: agora você vai frutificar. Por isso que eu volto a bater na tecla. Se você não está produzindo, alguma coisa está errada. Porque a visão de Deus é que você frutificaria. Agora vem a sequência. Porque tudo quando pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Mas desde que você tenha essa intimidade com Ele. Mateus 11, 25, para a gente encerrar. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. E 1, 2, 3. Vocês se enquadram aqui. Os grandes sábios dessa terra não têm noção do que significa isso aqui. Se você tem intimidade com Ele, Deus te revela os escondidos. A Bíblia diz que Ele daria os tesouros das escuridades. Ele te daria os tesouros encobertos. Revelaria coisas grandes. É por isso que você não tem talvez o estudo que gostaria de ter tido. Mas quando está aos pés do Senhor buscando uma orientação para pregar na sua igreja, para falar no aconselhamento, quando você abre a boca, depois alguém chega e diz: meu Deus, mas que coisa linda, que palavra linda que ela impactou a minha alma. Aí você fica pensando: mas de onde saiu tudo isso? Era Ele. Era Ele. Então, se você for íntimo dele, se prepare, porque Ele vai te dar visão para mover-se. Como anda o nosso nível de amizade e de intimidade com o Senhor? Porque quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais os nossos olhos se abrem. Quanto mais nos afastamos, mais os nossos olhos ficarão entenebrecidos pela incredulidade. Por isso o Salmo 34:5 tem esta expressão: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. E João 13:23. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Nós falamos sobre isso muitas terças-feiras aqui. Era Jesus assentado numa cadeira, e o João vinha, se ajoelhava aos pés e colocava a cabeça no colo de Jesus. Íntimo dele. Íntimo dele. Quando João se viu sozinho, caído como morto, jogado naquela ilha, quem é que aparece lá? Seu amigo. Toca, levanta e diz: sou eu. Fui morto, mas estou vivo. Vem, mostrar-te-ei as coisas que em breve hão de acontecer. Oh, aleluia! O grande desejo dele é fazer a gente ser íntimo dele. Querida igreja, queridos companheiros, irmãos e irmãs, Deus nos tem direcionado com visões, eu e você, cada um na sua atividade, mas não fuja da intimidade com Ele, porque a grandeza da visão de Abraão procedia da grandeza da amizade que ele tinha com Deus. Por 3 vezes na Bíblia, ele é o único homem chamado amigo de Deus. Esteja em pé. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Eu gostaria de te desafiar esta noite a dar uma olhada para a sua vida,
para dentro de você mesmo. E essa intimidade que você tem com Ele diante de tantos desafios que lhe estão impostos, as dificuldades, todo o processo que eu já citei aqui, a gente também não pode ser negligente e também nem ser criança para achar que tudo isso não interfere. Mas você acredita numa reviravolta? Você acredita numa grande mudança? Você acredita na prosperidade? Você acredita na vitória que Ele vai te dar? Você acredita que amanhã vai ser diferente? Deus esta noite te visita e te dá visões. Não é visão de anjo, de varão, de luz colorida, não. Ele está lhe mostrando, Deus vai te revelar aonde vai pôr os teus pés. Uma das formas é que Ele vai abrindo os caminhos. E quando você menos esperar, você já está lá dentro, onde nunca imaginou estar. Ou já está adquirindo aquilo que nunca pensou adquirir. Ou vivendo aquilo que nunca esperou viver. Mas é porque Ele te encheu de visões e foi te conduzindo por caminhos de vitória. Não faça loucura. A maior loucura que eu te aconselho, se é que eu posso usar essa palavra, a maior loucura que eu te aconselho a fazer é ter uma vida de intimidade com Ele, muito próximo dEle, mas loucura mesmo, de madrugada, de dia, de onde estiver, estar falando com Ele, ouvindo Ele, íntimo dEle, ao ponto de, se necessário, colocá-lo ao teu lado. Senta aqui, Jesus, vem falar comigo aqui. Jesus, te assente aqui nessa cadeira, eu tenho um questionamento íntimo dEle, íntimo, ao ponto de senti-lo dentro da tua casa, e não ficar ouvindo vozes e vultos com medo, vou mudar de casa, essa casa tem problema. Você precisa ser íntimo dEle, ao ponto dEle morar lá dentro, dEle ser um hóspede permanente na sua casa, íntimo dEle, ao ponto de você dobrar os joelhos e pedir: Deus, eu preciso de uma orientação para a palavra de hoje. Ele te dá. Senhor, eu preciso de uma orientação no aconselhamento. Ele te dá. Íntimo dEle. A gente só pede socorro para quem a gente é íntimo. Se você estiver precisando de um valor emprestado para um socorro, vai pedir para quem está passando na rua? A primeira coisa que vem na sua mente é quem é teu próximo, de quem você tem mais intimidade, de quem você tem mais confiança, de quem você tem certeza que vai te ajudar. Nesta noite eu estou te motivando a ter intimidade com Ele, porque se tem alguém que vai poder te ajudar é o Senhor. Se tem alguém que vai poder te ajudar é o Senhor. Se tem alguém que vai poder te ajudar é o Senhor. Se tem alguém que vai poder te ajudar é o Senhor. Então mantenha intimidade com Ele. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, Urabacai, Tequemarra, Sequemianturebagai. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu coração exulta na presença do meu Criador. Uramai tequerema, turamanda gabachanda rabagai. Porque mais uma vez o Senhor desce dentro desta casa e visita este ambiente, Pai. A minha gratidão, Senhor, é porque podemos comer um pão quente que desce do céu. E eu lhe agradeço, Pai de amor, por poder nesta noite entender os teus propósitos e a tua visão. Não fomos nós que escolhemos como ser, mas o Senhor que escolheu a cada um de nós, para que a gente dê fruto e esse fruto permaneça. Aí a gente vai pedir o que quer e o Senhor vai permitir que aconteça. Então, em nome de Jesus, eu estou orando por este casal e pedindo a tua bênção dentro desta família, Pai. Eu estou orando por esta empresa e estou abençoando e pedindo a orientação do Senhor. Eu estou orando por este projeto de vida e pedindo que o Senhor oriente e dirija os teus filhos. Eu estou orando por esse ministério e pedindo que o teu servo seja tocado e orientado
para entender se está debaixo do teu propósito ou não. Eu estou orando por esses líderes de departamentos que disseram sim a um projeto e que uma visão que imaginaram ter. Senhor, dê sabedoria e que na intimidade eles possam saber o que fazer. O que me alegra, Pai, é que na noite de hoje a Tua palavra nos orienta a não desistir, porque a nossa visão pode ser de montanhas, pedras e terra seca, mas é o lugar que o Senhor projetou para a prosperidade. E haverá prosperidade, porque a visão, que o sonho que o Senhor sonha para nós, é o que o Senhor projetou para a gente viver, o Teu extraordinário e o Teu melhor. Pai, abençoe este povo. Pai, abençoe este povo. Urabacai tequemarra sequemai. Remandagama suriante, remandagama xandarabagai. Urimiclama harabagai. A Tua glória está aqui, Senhor. A Tua glória está aqui, ó Pai. A Tua glória está aqui, Senhor. Oh Pai de amor, Pai querido, que essa intimidade desta igreja com o Senhor traga condições e possibilidade deste povo viver o Teu extraordinário. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a sua vida, um bom retorno, uma noite maravilhosa. E ao encerrar esse culto dizemos que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre. Por nós, ninguém. Deus os abençoe. Vão em paz.